4 em cada 10 brasileiros se queixam de problemas respiratórios. E nesta época do ano, os hospitais registram uma alta na demanda de atendimento pediátrico. Uma pesquisa da Unifesp está avaliando o sistema respiratório de crianças em idade pré-escolar da rede municipal. Bom, e para falar sobre o assunto, eu recebo agora a Patrícia Polis, que é pediatra, alergista e autora dessa pesquisa. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Como que surgiu a ideia, então, de fazer essa pesquisa? Então, a pesquisa, ela surgiu a ideia porque é muito difícil de avaliar a função pulmonar de crianças pequenas. Então, como nós temos a oportunidade de fazer essa avaliação na Unifesp, nós convidamos, então, crianças de 3 a 6 anos para participar, né? Porque é um exame mais tranquilo de ser feito do que de adulto, porque adulto precisa ter coordenação para fazer esse exame. E em criança não, é só respirar normalmente, é um exame bem simples de fazer. E a gente pode prevenir doença, né, quando a gente consegue conhecer a função pulmonar precocemente. Agora, por que tanto brasileiro aí tem queixas de problemas respiratórios, como a gente disse aí, 4 em cada 10 brasileiros? Tem um motivo, ou vários motivos para isso? Vários motivos. Então, nós foi feito também aqui pela coordenação da Unifesp uma pesquisa que mostrou que mais ou menos 50% de crianças até 1 ano elas já chiaram o peito, então é um índice muito alto, né? Isso se deve praticamente ou por causa genética, que é o principal, mas também por outras causas externas, como vírus, bactérias, poluição, alergia, né? E as crianças são uma idade muito atingida, criança e adulto, né? E os velhinhos, quer dizer. E quer dizer que, então, esse trabalho começa ali na Unifesp, aí se estende para os arredores, que nem você estava me explicando? Isso. Como que é isso? Explica um pouco melhor para a gente. Nós iniciamos primeiro com os pacientes nossos do ambulatório de alergia. Então, nós avaliamos a função pulmonar deles e vimos mesmo que eles têm em torno de 20% de alteração da função pulmonar, porque eles já têm os sintomas prévios, né? Mas a gente queria também conhecer a respiração das crianças que nunca tiveram problema. Então, será que está todo mundo saudável mesmo? Né? Então, nós resolvemos estender para as escolas, também para poder incluir essas crianças que não têm oportunidade de ir ao ambulatório nosso. Então, nós convidamos os pais e responsáveis para levar as crianças, tanto as que têm problema, mas principalmente as que nunca tiveram. E aí nós encontramos também alguns valores alterados. Então, tem algumas crianças que têm a função pulmonar alterada e não estavam percebendo. Então, qual que é a importância disso? É começar o tratamento mais precoce. Tá certo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o tratamento, inclusive, daqui a pouquinho, porque a gente vai para um rápido intervalo, mas a Patrícia Polis continua aqui com a gente. Estamos de volta com o Jornal da Câmara, hoje conversando com a pediatra Patrícia Polis, que é autora de uma pesquisa da Unifesp, que está avaliando o sistema respiratório de crianças em idade pré-escolar da rede municipal. Bom, e a gente falava um pouquinho aí sobre o que foi constatado até agora, queria que você complementasse essa questão e também falar um pouquinho como que é o tratamento para essas crianças. Tá, então, voltando, né, repetindo, que nós constatamos até o momento, ainda a pesquisa não está encerrada, que em torno de 20% das crianças que têm sintomas pulmonares apresentam alteração no exame que a gente realiza, mas que também algumas que nunca sentiram nada podem apresentar. Então, agora, como é o tratamento, né? O que a gente pode fazer para melhorar a vida dessas crianças? Então, aí depende da causa do problema. Então, a maioria das crianças, o maior problema é alérgico, genético. Então, por exemplo, a asma. Se for constatado mesmo por esse exame que elas precisam de um tratamento, a gente pode encaminhar para o nosso serviço de especialidade, porque esse problema tem mesmo que ser acompanhado e tratado por uma pessoa capacitada.
Então, um pediatra, quando os sintomas são mais simples ou quando começa a ficar mais complicado, com um especialista em alergia ou do pulmão. Normalmente é um tratamento medicamentoso? Medicamentoso. Quando é muito leve os sintomas, a gente pode dar algumas orientações que costumam melhorar bastante. Mas quando, algumas vezes, por exemplo, nessas crianças que já apresentam alteração do exame, aí seria necessário realizar um tratamento medicamentoso. Muitas vezes ele é um pouco prolongado, mas melhora muito a vida dessas crianças. Agora, de que forma que essas doenças acabam impactando na vida dessas crianças? Então, essa doença ela pode impactar a vida. A gente acha que criança não tem tanto problema, né? Porque não tem que trabalhar. Mas elas têm alteração na capacidade de aprendizagem, elas não conseguem prestar muita atenção no que a professora está falando, porque está sempre cansadinha. Às vezes ela não consegue brincar, porque fica cansado, ela senta para se recuperar e aí não consegue desenvolver atividade física, né? Impacta também na vida dos pais, porque eles perdem dias de serviço para ficar com as crianças e às vezes até perde o serviço por causa disso. O sono, acredito que às vezes possa ser prejudicado, tanto da criança como dos pais também. Né? Agora, para as pessoas que se interessaram, que precisam dessa ajuda, onde que elas podem procurar? Tem algum contato? Tem, eu vou deixar para vocês o contato, pode ser pelo meu e-mail, que é ppoles, então, do PPOLLES, @hotmail.com. E aí pode entrar em contato tanto as crianças que a mãe já percebeu que tem algum problema, quanto aquelas que a mãe gostaria de saber se tem, que nunca perceberam nada, mas é importante também fazer essa prevenção. Tá certo, queria agradecer então a participação da pediatra Patrícia Poles, que é autora dessa pesquisa que a gente conversou aqui sobre a questão dos problemas respiratórios das crianças. Muito obrigado, Patrícia. Eu que agradeço.